entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 3. Começa agora o programa Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Estamos começando o programa Lições da Bíblia, o último programa desta temporada em que estudamos o tema adoração. Como passou rápido, não é verdade? 13 semanas estudando coisas maravilhosas, de Gênesis até o Apocalipse, que é o tema de hoje, a adoração no livro do Apocalipse. É muito bom estarmos juntos aqui pela sua TV Novo Tempo, começando o programa Lições da Bíblia. Eu recebo de volta aqui nos estúdios da Novo Tempo 2 amigos que estão voltando ao programa para nos ajudar aqui com as suas considerações. O pastor Vanberto Marinho, obrigado pastor, que é pastor na Bahia e já foi apresentado na outra vez numa das comunidades, em várias comunidades ali de Salvador. Obrigado, pastor, pelo seu retorno ao programa. É um prazer estar aqui para, mais uma vez, tratarmos do estudo da Palavra de Deus. Maravilha. E aqui comigo também o pastor Abdoral Sintra, que também representa uma grande comunidade cristã adventista ali da Bahia, região de Vitória da Conquista, trabalha num dos escritórios administrativos da igreja ali na Bahia. Um prazer, viu, pastor, recebê-lo mais uma vez aqui na bancada do programa Lições da Bíblia. É um prazer estar aqui novamente. Eu quero cumprimentar a todos, especialmente os da Missão Bahia do Sudoeste. Um abraço para todos vocês. Vamos estudar hoje sobre adoração no livro do Apocalipse. Eu creio que vai ser uma grande bênção para todos nós. Com certeza, com certeza. Eu quero convidar você então para orar comigo agora, para irmos direto para o tema, porque é um tema muito interessante, profundo e precisamos compreendê-lo bem aqui no programa. Vamos orar então? Bondoso Deus, nós somos tão pequenos para compreender todos os teus desígnios, todos os teus caminhos, mas através do teu Espírito Santo nós teremos condições para isso. Portanto, nos ajude agora ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Nessas 13 semanas, nós temos estudado aqui no programa Lições da Bíblia o tema da adoração. Vimos em vários livros da Palavra de Deus esse tema, até mesmo no livro de Salmos, como a adoração estava presente nos livros proféticos ali do Velho Testamento. Vimos como era a adoração em vários períodos da história do povo de Deus. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. E este livro, o seu nome significa revelação, e nós vamos ter a revelação da verdadeira adoração a Deus, como Deus espera que nós o adoremos, exatamente no tema desta semana aqui no programa Lições da Bíblia. Pastor Vanberto, esta questão, em resumo, o Apocalipse, ele termina a palavra de Deus exatamente como nós começamos lá em Gênesis, né? Existem 2 classes de pessoas, de fato, buscando a Deus, né? Os que adoram a Deus de forma verdadeira e os que adoram a Deus de forma falsa. É esta a conclusão que a gente pode chegar no livro do Apocalipse? Sim, pastor, e tem um detalhe. O livro do Apocalipse, ele enfoca com bem firmeza e veemência o tema adoração. 59 vezes no Novo Testamento aparece o verbo adorar. Dessas 59 vezes, 24 estão no livro do Apocalipse, mostrando a importância desse tema da adoração na questão final da história deste planeta. E aí onde haverá esta divisão entre aqueles que adoram ao Senhor e aqueles que adoram outra coisa, outro ser, outro poder que não o Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra. Exatamente. Ou seja, nós, como seres humanos, ou vamos adorar a um Deus ou a outro, né? Não haverá isenção. Chegará o tempo que não haverá isenção. Você disse que nós temos 59 vezes a palavra adorar no Novo Testamento e 24 vezes no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse. Olha como é importante. Onde se concentra a maior aparição do verbo adorar no Novo Testamento. Então isso nos leva a entender o seguinte, que quase a metade das expressões para adoração encontramos no Apocalipse, como Deus se preocupa com esse tema exatamente no último livro
que é a revelação de Deus para nós para os últimos dias, não é, pastor? Isso significa que Deus quer concentrar o seu foco nos últimos dias na base da adoração, porque o homem iria estar tão envolvido nesses últimos dias com tanta coisa, Laerte, que iria esquecer da adoração verdadeira. E Deus revelou mais no Apocalipse sobre esse assunto, para que nós nos voltemos para Ele. E Deus nos ama muito. Com certeza. Ele gostaria que todos as suas criaturas o adorassem em espírito e em verdade. E é interessante que poucos livros da Bíblia têm tanto mistério e um fascínio por esse mistério como é o livro do Apocalipse. Daniel também tem esse fascínio pelo desconhecido, os mistérios de Deus. É possível compreender o Apocalipse mesmo com tantos mistérios, com tantas figuras de linguagem, pastor? Como o senhor falou a princípio, o próprio nome do livro significa revelação. E a Bíblia, ela é um livro fascinante, porque não é um livro como outro qualquer. Ela é a atuação de Deus na vida de homens, a atuação do Espírito Santo na vida de homens que escreveram, homens santos de Deus escreveram, eles não acordaram um dia, hoje eu vou escrever um livro. Eu vou inventar uma história. Vou inventar uma história. Não, mas Deus os inspirou, Deus lhe deu visões, sonhos, revelações, inspirou a sua mente, o seu pensamento, para que eles pudessem escrever aquilo que temos hoje como palavra de Deus. E é interessante que tanto o livro do Apocalipse, no Novo Testamento, como Daniel no Antigo Testamento, tem símbolos. Mas o mais importante para nós, eu creio, é que Deus ele deixou na própria palavra, nos outros livros que constituem a palavra de Deus, respostas, o significado. No próprio livro do Apocalipse já tem alguns significados. E é interessante que, dos livros do Novo Testamento, o Apocalipse é o que mais tem citações do Antigo, tanto diretas quanto indiretas. Entendi. E então nós podemos achar no Antigo Testamento e mesmo nas outras epístolas do Novo Testamento chaves para que possamos assim compreender esses símbolos, porque foram fruto, essa situação de ter colocado em símbolo, teve uma época, teve toda uma situação para que ele fosse escrito em símbolos. Até mesmo para que ele fosse preservado, não Exato, é, pastor Abdoral? Porque exatamente. Se realmente ele fosse escrito numa linguagem direta, aberta, ele teria sido destruído ali pelo próprio Império Romano, que era vigente naquele período? Na realidade, o Império Romano era pagão e perseguia os cristãos. Mas houve um problema com relação à adoração. E sabe, agora os próprios pagãos se converteram, entre aspas, ao cristianismo, transformaram a adoração e por isso veio a perseguição agora interna, não mais externa. Antigamente a perseguição era dos pagãos para com os cristãos. Agora é a perseguição dos cristãos para com os cristãos no Apocalipse, porque mesclaram o sistema de adoração. Muito bom esse sistema que Deus estabeleceu nos últimos dias, chamando a atenção para a adoração. A verdadeira adoração se apresenta no Apocalipse. Sim. O pastor Vanberto tocou agora num ponto muito interessante aqui, pastor Vanberto, no sentido de que você falou que a própria Bíblia, o próprio Apocalipse, já tem algumas linguagens que vão explicando esses símbolos. Você se lembra, por exemplo, de algum significado específico? Não todos, mas alguns? Só para a gente poder crescer um pouquinho. Posso dizer, quando Apocalipse 17 fala que uma meretriz sentada sobre uma besta e está sentada sobre muitas águas. E o próprio capítulo 17 nos mostra que essas muitas águas são povos, nações, tribos, línguas. Então, toda vez que aparecer a palavra águas no livro do Apocalipse ou em profecia, está se referindo a multidões, povos. Exatamente. Então, já tem essa própria interpretação que o livro do Apocalipse concede. E assim, consecutivamente, com todos os outros símbolos, tem sempre o significado. Sempre o significado, tanto encontrado no próprio livro do Apocalipse, como em outras partes. Como falei, ele é o livro do Novo Testamento que mais contém citações diretas ou indiretas do Antigo. Então, muitas das chaves também dos símbolos podem ser encontrados no Antigo Testamento. Claro. Como, por exemplo, a interpretação de alguns dias, períodos de tempos que existem no livro do Apocalipse. Tem uma chave de interpretação
toda no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, Números, então que nos ajuda a compreender um pouco dessa simbologia, além de outras passagens e símbolos chaves do livro do Apocalipse em outras partes do E eu Antigo penso que Testamento. aí está a chave da compreensão da palavra de Deus. É você buscar um pouco aqui, um pouco ali, você vai montando todo o seu conhecimento bíblico, porque a palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, ela é inspirada, não é? Não tem essa questão, hoje estamos numa nova aliança, só o Novo Testamento que é inspirado. De maneira alguma. O Velho Testamento é inspirado, o Novo Testamento é inspirado. No Velho Testamento encontramos as questões relacionadas à obediência e à graça. No Novo Testamento a mesma coisa, não é, pastor Abdoral? Quer dizer, não é porque eu estou vivendo numa nova aliança, que temos um Novo Testamento, uma revelação de Deus, do período da graça de Deus, que eu vou invalidar outras partes que foram inspiradas anteriormente. É porque a graça é uma permissão para nós obedecermos. Nós nunca recebemos a graça para desobediência. A graça é concedida para nós obedecermos e também adorarmos. Veja a lição que Deus dá aqui no Apocalipse, quando João teve as visões e o anjo explicando todos os detalhes do Apocalipse. João ficou tão fascinado com a presença do anjo e com essas explicações maravilhosas do Apocalipse, que o próprio João se ajoelhou aos pés do anjo para adorá-la. E caiu aos pés, né? E estava como que morto, né? Num êxtase ali diante. Isso, né? E o anjo o segurou e disse, não faça isso, eu sou um servo, sou um conservo teu, dos teus amigos, adora a Deus. Porque nem a um anjo nós devemos adorar. Então a questão do Apocalipse revelar a verdadeira adoração, isso é muito vital para nós hoje. É verdade. É verdade. E me chama a atenção o seguinte, por exemplo, quando a gente olha para o céu, não é? E até temos aqui em nosso guia de estudos, no nosso manual, esta ilustração, olhamos o céu, todas as coisas que Deus criou, a gente fica imaginando, bom, alguém muito maior do que tudo isso fez todo esse mundo astronômico, né, que está diante de nós. Assim como um pintor também, quando vai pintar um quadro, a gente olha para o quadro e imagina, que capacidade teve esse pintor? Esse pintor é muito maior do que este quadro. E é por isso que quando a gente estuda a palavra de Deus, pastor Vanberto, a gente tem essa visão, essas revelações de Deus, a gente mostra, a gente percebe quão pequenos nós somos e quão grande é esse Deus que conhece todas as coisas em todos os tempos. É verdade. E João, ele teve uma visão desse Deus, do Cristo ressurreto, em seu poder, majestade. E diz a Bíblia que ele caiu aos pés de Jesus como morto. Ele teve uma visão da grandeza, da majestade desse Deus poderoso. Ele tentou adorar o anjo, mas não era para adorar o anjo. Mas, de repente, quando ele teve a visão de Deus, que ele viu que era algo maior, exato, quase que desmaiou. Quase que desmaiou. Esse Deus que criou todo o universo, que põe as estrelas, os astros, todos em suas órbitas, que os conserva, não só como criador, mas também como mantenedor. Esse Deus agora aparece a João e ele tem um reconhecimento da sua pequenez como ser humano. Quem somos nós? Nós somos seres criados, não temos vida própria, a nossa vida é um dom de Deus. Tanto essa vida agora como o maior dom que nós podemos receber através de Jesus, que é o dom da vida eterna. Então João agora queda-se diante desse Deus, reconhecendo a sua pequenez e a majestade, soberania e grandiosidade do Senhor Jesus Cristo. E existem vários personagens na Bíblia, pastor Abdoral, que tiveram esse mesmo sentimento de João, não é, Vanberto? De estar na presença de Deus e se sentir tão pequeno na glória de Deus que cai como morto, não é? A gente tem a experiência, por exemplo, de Jó. De Jó, de Daniel. É porque quando se contempla a Deus e a sua glória, que é tão sublime, tão imensa, o ser humano cai em si e diz, quem sou eu? E na realidade, nós, os seres humanos, precisamos aprender muito na adoração. A adoração produz algo muito especial no ser humano. Por exemplo, quando nós adoramos a Deus, nós adquirimos reverência, nós adquirimos também humildade, nós adquirimos também respeito, obediência, fé. Tudo isso é transmitido na adoração. Nós precisamos lembrar esse verso que está no Apocalipse 14,
Temei a Deus e dá-lhe glória, pois vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Interessante o que o Apocalipse está nos dizendo, que nós devemos temer, obedecer e adorar a esse Deus maravilhoso. E esse temor a Deus, ele não é um medo humano, ele é uma reverência, um respeito, uma profunda visão da santidade, né? Esse é o temor a Deus. Às vezes as pessoas pensam em temor como medo, né? Você não deve obedecer a Deus por medo, mas por reverência, né? Pela santidade do que Ele representa, né? Por aquilo que Ele é. Eu penso que esse é o ponto. É um temor reverente. Exatamente. É um temor que se respeita, é um temor que você tem para um campeão que ganhou uma Olimpíada. É um respeito, assim, de, sei lá, de majestade. Agora, quando nós estamos diante de Deus, que é o complemento dessa ideia que me vem à mente agora, quando eu vejo essa grandiosidade de Deus, que eu não sou nada, eu me torno humilde. Mas o que eu sou? Eu não sou nada. Perto do Senhor eu não sou nada. É esse o sentimento que a gente tem quando se aproxima de Deus, Roberto? Esse é o sentimento que nós temos quando nós contemplamos verdadeiramente a santidade do Senhor, a sua grandiosidade, a sua majestade. A nossa pecaminosidade fica muito mais exposta. Fica, e nós então reconhecemos que sem este Deus nós não somos nada, que necessitamos dele a cada dia para nos movermos, para existirmos, para trabalharmos, para pensarmos, para estudarmos, para qualquer atividade que venhamos a desenvolver. Nós necessitamos desse Deus. Ele é grandioso. Agora, esse senso da nossa pecaminosidade realça, quando nós temos então essa visão verdadeira da santidade de Deus e sentimos a nossa pecaminosidade, fica realçada também a graça desse Deus majestoso. E aí nós temos a alegria em saber, sem esse Deus nós não temos salvação, não tem saída para nós. Então fica realçado por contraste a graça do Senhor e que nos gera agora um outro sentimento, alegria, nos traz paz ao coração, saber que nós não podemos nada, que nós não merecemos nada, mas que esse Deus grandioso, poderoso, nos ama tanto que nos concede bondosamente a oportunidade de estarmos um dia ao seu lado por toda a eternidade. É verdade. Eu penso que foi muito bem resumido aqui pelos dois amigos aqui na mesa. Nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto já após um rápido intervalo e nós voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. Não saia daí. Estamos começando o segundo bloco do programa, Lições da Bíblia, e nós estamos conversando aqui no intervalo como é bom a gente poder estudar a Palavra de Deus. E agora, nesse segundo bloco, o terceiro bloco do programa, já nós vamos nos aprofundar em temas muito importantes relacionados à adoração ao Senhor no livro do Apocalipse. Agora, eu gostaria de tirar um tempinho, como sempre fazemos aqui no programa, para oferecer um presente para você. Olha, de norte a sul do Brasil, de leste a oeste, temos recebido mensagens. Obrigado pelas mensagens carinhosas que vocês nos enviaram durante todos esses momentos ao longo dessa última temporada. Em cada semana vocês colocaram um recadinho, uma mensagem, participando, interagindo conosco. E este é o último livro desta temporada que eu quero oferecer para vocês. Eu quero oferecer outros daqui para frente também, mas este é o último para aquele que colocar, o primeiro que colocar em nosso blog, uma mensagem ali ou um comentário sobre o tema dessa semana. Muito importante o tema dessa semana, e o livro é Como Lidar com as Emoções. Você vai receber em sua casa, gratuitamente, sem nenhum custo para você, aquele que colocar em primeiro lugar. Esse vai ser o seu livro, que está comigo aqui, tá bom? E para você que quer conhecer um pouco mais sobre a adoração a Deus, a verdadeira adoração a Deus, eu ofereço um curso bíblico Princípios. Você já conhece esse curso, tem sido sempre anunciado aqui pela TV Novo Tempo. É um prazer oferecermos a você e a sua família um estudo de alto nível, muito bem diagramado, que você vai gostar demais em ter na sua casa. Basta você então enviar para nós um pedido, um e-mail ou uma carta. O endereço está aí na sua tela. Você vai poder então receber em sua casa gratuitamente todo esse material. Vai ser um prazer
levar essa mensagem tão especial da Palavra de Deus gratuitamente para você. Então, entre em contato e você vai poder receber esses materiais tão bons para a sua vida. Bom, meus queridos amigos, eu quero agora dar continuidade àquilo que nós estávamos conversando, porque quando a gente fala, e nós estávamos falando aqui no primeiro bloco, sobre essa grandeza de Deus, que João caiu aos pés do Senhor, quase como morto pela glória de Deus, né? E a santidade de Deus é capaz de consumir-nos como pecadores ao estarmos na presença de Deus, porque Deus é santo, né? E tem um momento ali do Apocalipse em que há a expressão santo, 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 essa repetição da palavra santo. Como pode um ser humano pecador como nós, pastor Abdoral, ter essa aproximação de um Deus tão santo sem sermos consumidos hoje na presença dele? Na realidade, Deus é muito santo, Ele é muito justo, puro, Ele é tremendo, mas Jesus nos capacitou, através da sua morte na cruz, a termos acesso ao trono da graça. Então nós podemos confiantemente chegarmos ao trono da graça e dizer: Pai, me aceita em Cristo Jesus. Ao olhar para mim, Pai, veja Jesus, porque eu aceito a Jesus como meu Salvador pessoal. Todos nós devemos passar por essa experiência cada dia. Se nós chegarmos para Deus todos os dias e falarmos assim, pode ter a certeza que nós seremos aceitos e somos aceitos pelo Pai, e Ele aceita também a nossa adoração. E existem vários textos bíblicos, pastor Abdoral, que mostram para a gente por que devemos adorar a Deus, né? Então, devemos adorar a Deus pela criação, pelo sacrifício. Como eu posso adorar a Deus pela criação, na sua opinião? Deus, Ele se revela pela natureza. A obra revela o caráter do Criador. Vocês já viram aquelas crianças que fazem ponta de lápis? Hoje não tem mais lápis, já vem caneta. Mas tem criança que pega uma máquina... Tem lápis, só que tem o apontador, né? Tem o apontador. É mais prático. Mas tem criança que acaba o lápis todinho e não faz a ponta. Tem outros que fazem uma ponta tão bem feita que parece que foi feito pela fábrica. Então nós podemos ver o caráter mediante a obra do Criador. Nós podemos ver o caráter do Criador pela obra criada. Então Deus se revela na natureza. Ao observarmos a perfeição da natureza, nós podemos ver a perfeição do caráter do Criador. E toda a natureza adora o seu Criador. Os pássaros logo cedo começam a adorar, dizendo: é a Ele que nós devemos toda a honra e toda a glória. E o ser humano é o único que não faz aquilo que Deus pede. Alguém disse que nós, os seres humanos, aprendemos a andar na água melhor do que os peixes, a andar no ar melhor do que os pássaros, mas não aprendemos a andar na terra como homem. É o único que transgride aquilo que Deus pede. Então a natureza revela uma perfeita adoração a Deus. Quando eu adoro a Deus pela natureza, pastor Vanberto, eu não estou adorando a natureza. Não. Estou adorando o Deus da natureza, né? Exatamente. Eu penso que há uma confusão na mente de muitas pessoas hoje em dia sobre isso. É verdade. Maior do que a beleza que nós vemos na natureza, do que a ordem, do que as leis que existem na natureza, está o seu legislador, o seu Criador, aquele que a fez, como o pastor Abdoral acabou de expressar. A beleza de tudo isso é um reflexo da beleza do caráter, dos desígnios do nosso Criador. Nós devemos adorar o Criador pelas coisas que Ele fez. E, puxa vida, que coisa bonita! Quem foi que fez isso aqui? Foi um Deus que me ama, que é santo, que é poderoso. Ele não surgiu do acaso, não surgiu através de longos processos evolutivos, sim, através de milhões de anos, mas é obra do amor de um Deus pelos habitantes do planeta. Sim. E nós próprios, como obras, claro, da criação desse Deus. Uma outra forma de adorarmos a Deus é através do Cordeiro, sim, pelo sacrifício. E nós sabemos que hoje nós não sacrificamos mais, que Cristo tornou sacrifício para nós. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Salvador, pastor Abdoral, é uma forma de eu adorá-lo
de eu aceitar esse sacrifício na minha vida? Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós aceitamos também nos submetermos a Ele em vida e fazermos aquilo que Ele nos ordena, porque Ele disse: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Aquele que vier após mim deve andar assim como eu andei. Então nós precisamos seguir os passos de Jesus se somos cristãos. A palavra cristão é aquele que segue a Cristo em todos os aspectos. Exato. Ao seguirmos o Cordeiro de Deus, nós seguimos os passos de Cristo, conforme Jesus seguiu os de Deus. É interessante que Apocalipse capítulo 11 e capítulo 15 mostram também duas formas de adoração interessantes. O capítulo 11 diz que os adoradores verdadeiros de Deus viverão, mas os rebeldes serão destruídos. E no capítulo 15 diz que os adoradores de Deus vencerão a besta e estarão em pé no mar de vidro. Como é que a gente pode entender esses dois aspectos, Apocalipse 11 e Apocalipse 15, pastor Vanberto? Os dois realçam um contraste entre aqueles que escolheram adorar o Criador. Sim. E aqueles que rejeitaram. Aqui em Apocalipse Novamente 11... as duas classes de adoradores. As duas classes. Aqui em Apocalipse 11 e Apocalipse 15 está apenas uma exposição da escolha de cada grupo, de cada indivíduo que escolheu fazer parte de cada grupo. E aqui está a colheita de suas ações, de suas decisões. Uns viverão e vencerão, outros, infelizmente, serão destruídos. Exatamente. Escolhendo as suas decisões, o resultado das suas decisões. Sim. Interessante. E um último texto que eu acabei selecionando aqui, que é Apocalipse capítulo 19, que mostra também a santidade de Deus, a santidade do Senhor, ao dizer que o juízo final, ele vai destruir todos aqueles que optaram pela corrupção, pela mistura da verdade com o erro. Não vai restar nenhuma voz de louvor à adoração errada, mas apenas aqueles que optaram pela adoração verdadeira. É o juízo final. A paciência de Deus, pela sua santidade, ele foi muito paciente com a rebeldia humana. Eu penso que é esta a visão que a gente tem do capítulo 19, não é, pastor? Com certeza. E Jesus, virá um dia para julgar os vivos e os mortos e buscar os fiéis adoradores. E sabe, é uma ilustração, assim como o sol derrete a manteiga, o mesmo sol endurece o barro. Então o sol está brilhando sobre os dois, mas um derrete, outro endurece. Assim também, quando Jesus vier buscar os salvos, aqueles que são verdadeiros adoradores ficarão firmes, mais fortes, assim como o barro. Sim. Mas aqueles que não forem vão se derreter, assim como a manteiga. Nós precisamos lembrar que no Apocalipse 19 está falando que os verdadeiros adoradores serão levados para o céu com Jesus. Agora, os ímpios que não adoraram, que têm a marca da besta, esses serão destruídos, porque não foi encontrado no livro do Cordeiro. O Cordeiro de Deus está vindo, e quando ele vier, ele vem buscar os verdadeiros adoradores para levar para o céu. Muito bem lembrado aí um termo que você usou. Eu queria também, não querendo te cortar aqui, eu sei que você quer ter um comentário a fazer, mas a questão da relação entre terra e céu, neste mundo de pecado em que vivemos, nas questões espirituais. Deus é santo, está no céu, nós, como pecadores, depois do pecado, vivemos confinados neste mundo. E há uma inter-relação, entre terra e céu e terra. O que acontece aqui pode afetar o céu, o que acontece no céu pode afetar a nossa vida na terra. Como é que a gente pode equilibrar esta compreensão nesse aspecto? Bem, no livro do Apocalipse há descrições das ações de Deus. E os seres que estão no céu, eles louvam ao Senhor pelas suas atitudes aqui na terra. E os servos de Deus aqui na terra louvam ao Senhor por suas decisões no céu. E até essa questão do juízo, da vitória, é uma questão de amor, porque há poderes que maltratam aqueles que querem servir a Deus. Há poderes que perseguem e que o livro do Apocalipse apresenta que tentarão e matarão alguns dos servos de Deus, mataram servos de Deus.
Então, Deus, em seu amor pelos seus servos, vai pôr um ponto final nessa história de sofrimento. E a mesma oportunidade que é dada àqueles que escolhem servir a Deus, é dada àqueles que escolhem não servi-lo. O problema é que aqueles que escolhem não servi-lo, com o tempo, seu coração vai sendo endurecido, eles se tornam opositores e perseguidores daqueles que querem servir a Deus. Então, a atitude de amor desse Deus é o juízo. Sim. É uma atitude de amor para resgatar os seus servos, aqueles que querem servi-lo, que querem adorá-lo. E isso também, essa questão do juízo de Deus, ela gera louvor ao seu nome, tanto na terra quanto no céu. Quanto no céu. Muito bem tocado no assunto aí, porque eu acho que é importante nós termos esta compreensão. Bom, nós vamos tocar num ponto agora, a partir de agora, mas eu quero chamar um intervalo nesse momento, e após o intervalo nós vamos ter um tempo um pouco maior para a gente discutir um tema polêmico no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 13 e Apocalipse capítulo 14. Neste trecho da palavra de Deus, nós encontramos algo que foi deixado para nós entendermos, a questão de uma palavra chamada besta, o poder da besta, a imagem da besta. Como nós vamos entender isso, né, pastor Abdoral e pastor Vanberto? Nós queremos estudar juntamente com você. Então não saia daí, voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia. Este é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia desta semana, e não só desta semana, desta última temporada. É o último bloco desse assunto, adoração verdadeira a Deus. Que privilégio que a gente teve durante todo esse período de estarmos juntos estudando a palavra de Deus. E agora, nos minutos seguintes, nós queremos dar continuidade desta visão da adoração a Deus, a adoração verdadeira revelada no livro do Apocalipse, que significa revelação, a revelação de Deus para nós. Os capítulos 13 e 14 são muito importantes, pastor Vanberto, na compreensão sobre o que está acontecendo no mundo hoje e para onde vamos caminhar e como vai ser o desfecho da história da humanidade. Como você vê esta questão relacionada ao capítulo 13, os capítulos 13 e 14 do Apocalipse? Pastor Laerte, eu ainda adicionaria o capítulo 12. Dos capítulos 12 ao 14, nós temos uma compreensão de um conflito cósmico que existe. Temos o seu início, temos o seu desenvolvimento e temos o final, uma nota vitoriosa para aqueles que adorarem ao Criador. E no centro deste grande conflito, desse conflito cósmico, está a adoração. O início teve agora o inimigo de Deus, Lúcifer, depois posteriormente chamado Satanás, o diabo, ele requereu adoração. Ele queria ser igual a Deus, queria que os outros anjos o adorassem. Né? E agora ele trouxe esse conflito para a terra e agora ele requer que os seres humanos o adorem. Mas em toda essa confusão e esse apelo satânico, há também um apelo divino dizendo: adorai o Criador, aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, mais uma vez, nós voltamos ao centro, o tema adoração, e é importante nesse grande conflito. A quem nós vamos adorar nesse processo todo? E a que classe nós vamos pertencer? Aquele que adora o Cordeiro. É interessante, Jesus disse o seguinte, que quem não é por ele, é contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Então, automaticamente, se eu não decido adorar o Criador, eu estou tomando uma decisão. Também. Estou definindo o meu futuro. Estou definindo o meu futuro, escolhendo adorar qualquer outro poder que não seja o Criador, né? E aquele a quem de fato nós devemos adorar. Então vejam só, pastor Abdoral e amigos aí da Novo Tempo que estão nos assistindo. No final de tudo, e nós já estamos sentindo em nossos dias esse movimento sobre a adoração cada vez mais nítido, mas no tempo do fim, antes da volta de Jesus, duas classes de pessoas. Os que vão adorar o Cordeiro, como disse o pastor Vanberto, está na palavra de Deus, Cordeiro, Senhor Jesus, e vão fazer dele o seu Salvador, e aqueles que vão prestar reverência
ao poder chamado de besta, no capítulo 13 de Daniel. Explica um pouquinho sobre isso. O que significa esse termo besta? É um palavrão? Como muitos imaginam por aí? Na realidade, a besta, aqui em profecia, no Apocalipse, não é um termo pejorativo, não é um termo assim que... Não é um palavrão. Palavrão, normal, né? não. Uhum. É assim como animais, tem o cordeiro, tem o leopardo, certo? Tem uma besta, que é um animal que o profeta não soube identificar devido a ele ser terrível e espantoso. E isso significa, em Apocalipse, em profecia, um poder político, religioso, que viria nos últimos dias, esse poder obrigando a adoração a ele. Então, usando a força do Estado para a adoração política, religiosa, né? A força política para obrigar todos a adorarem conforme ele especificou. Isso é muito perigoso, sabe, Laerte? Porque hoje em dia nós sabemos que a Bíblia fala também que a adoração é algo voluntário, pessoal, é algo individual e não imposto. Não imposto por nenhum poder político. Claro. Agora é interessante saber uma coisa. Quem é esse poder? Na realidade, a Bíblia não diz quem é esse poder, mas dá as características desse poder. E quais são essas características, por exemplo, desse poder? Para nós sabermos um pouco mais sobre Apocalipse 13, esse poder que é a besta, nós devemos nos reportar para Daniel capítulo 7, principalmente o verso 25, que diz as características da besta. Então, assim como Deus não diz qual é a igreja verdadeira, mas das características dela, que diz que a igreja verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus, conforme está na Bíblia. Tem a fé de Jesus. Tem a fé de Jesus, conforme está na Bíblia. Ou seja, todos os movimentos que se voltarem para esta verdade serão caracterizados como um povo verdadeiro, uma mensagem verdadeira. Exatamente. Agora, com relação à besta, também Deus não diz na sua palavra quem é esse poder, mas dá as características. Então, as características da besta, conforme está em Apocalipse e Daniel, cuidará em mudar os tempos e as leis, perseguirão os santos. É um poder que é religioso, é um poder que se une com política, mas é um poder, acima de tudo, perseguidor, impondo às pessoas uma adoração. E essa adoração, que é voluntária, segundo a Bíblia, para os cristãos, ela está colocando como uma imposição. E a adoração não se impõe. Porém, a besta vai impor, nesses últimos dias, até uma marca sobre aqueles que são fiéis à besta, fiéis à adoração da besta, à sua imagem. E sabe, uma coisa muito séria está aqui na Bíblia. Quem receber a marca da besta não terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Exatamente. Será condenado para todo sempre. Isso está em Apocalipse 13, 8, não é? Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Importantíssimo isso. Importante. E sabe, eu quero tranquilizar os nossos amigos que nos escutam, que ninguém receberá a marca da besta enganadamente. Todo mundo que receber esta marca será por uma decisão pessoal. Será decisão pessoal e consciente, porque Deus não vai permitir que uma pessoa inocente ou enganada receba esta marca da besta, porque é uma marca muito séria, é uma marca que você está demonstrando uma adoração a um Deus espúrio, ou uma adoração errada, e Deus não vai permitir isso. Então, nós precisamos adorar o verdadeiro Deus, esse Deus que nos criou, que enviou Jesus para morrer por nós, esse Deus que um dia virá para julgar os vivos e os mortos, esse Deus que vem te buscar. Então, aceite a Jesus como seu Salvador pessoal e você vai ser salvo, e também a sua casa. Com certeza. Agora, pastor Vanberto, é muito importante isso que acabamos de ouvir aqui com o pastor Abdoral, no seguinte aspecto: se nós sabemos que esse poder político-religioso ele vai tentar exigir a adoração do ser humano, de todos os seres humanos, à força, e o que ele vai estar exigindo estará contra a palavra de Deus,
E eu me lembro aqui da história de novo dos amigos de Daniel, Isso. lá em Babilônia. A pressão que eles sofreram para adorar aquela imagem que não representava a Deus. Eu posso imaginar o que vai acontecer no tempo do fim com aqueles que amam o Senhor Jesus e querem viver para Ele, para a honra e glória do nome dEle e obedecê-lo, não é? Confiarem no seu sangue salvador e andarem nos seus caminhos. A pressão vai ser muito grande, vai ser muito complicada. E todo aquele que adorar este poder político e religioso, que se curvar diante desses ensinos, dessa mistura de ensinos, não terá o seu nome escrito no livro da vida. Para a gente clarear bem na mente de todos os nossos amigos telespectadores, como é que a gente pode compreender melhor essa questão? Pastor Laerte, o senhor fez agora um link né, com Daniel, Daniel 3, que até foi estudado durante esse trimestre. Há um tempo atrás. Né, Daniel 3. Naquele período, houve a união do poder religioso concentrado no rei Nabucodonosor, o poder político e o poder religioso. E houve uma imagem que foi então exigida a adoração àquela imagem, mas 3 jovens permaneceram fiéis. E o rei ficou muito irado com eles, mas eles... E deu uma oportunidade, porque gostava deles, eles se destacaram num período de estudo, de provas, e mostraram ser conhecedores daquilo que foi exigido para que eles conhecessem. O rei quis dar uma oportunidade, disse, olha, vocês, vamos fazer o seguinte, eu gosto de vocês, vou lhes dar uma oportunidade, vou mandar dar o sinal novamente, e quando for dado o sinal, então vocês se prostrem. Mas se vocês não se prostrarem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrá-los das minhas mãos. Então, eles calmamente disseram, olha, quanto a isso, nós não necessitamos de te responder. Não precisa nem tocar lá o instrumento musical. Não. Olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós nem por isso vamos adorar. Vamos nos curvar diante desse Deus. Convicção que eles tinham. Essa convicção não surgiu daquele momento, não foi assim, eles disseram, puxa vida, todo mundo está se ajoelhando e nós agora vamos ficar em pé. Eles tinham um relacionamento vivo com esse Deus. Sabe, pastor, o pastor Mark Finley, né, um dos evangelistas, pastores da nossa igreja, um evangelista durante muito tempo, ele costumava contar nessa situação uma ilustração que acontecia. E às vezes nós nos detemos sobre o feio, sobre a besta, mas esquecemos o personagem central do Apocalipse, que é o Cordeiro. Exatamente. Quando nós vamos ao supermercado e pagamos, às vezes com notas, damos lá uma nota de R$50, as moças, elas ficam olhando. Não vai levar muita coisa com R$50, mas alguma coisa você leva. Ela fica olhando e ela vê os detalhes para ver se aquela nota é verdadeira, porque tem havido um derrame de notas falsas. Então, ao conhecer o verdadeiro, ela sabe identificar o falso. Exato. Hoje a questão central é conhecer o verdadeiro, conhecer o Cordeiro. Precisamos passar tempo conhecendo o Cordeiro, passar tempo orando, estudando a palavra de Deus para conhecer o verdadeiro. E se nós quisermos conhecer a verdade, o próprio Jesus disse que nós vamos conhecer a verdade. Ele vai nos iluminar a mente para que possamos compreender a verdade. Precisamos hoje passar tempo com o Cordeiro, precisamos passar tempo conhecendo o verdadeiro, para que quando esses poderes surgirem exigindo adoração, nós possamos identificar, mesmo com toda a pressão, perigo de morte, embargo econômico que vai surgir, com toda essa situação difícil, nós ainda podemos, porque conhecemos, confiar nesse Deus e descansar, que mesmo que venhamos a morrer, nós ressuscitaremos e viveremos com Ele eternamente. Exatamente. Então, você que está nos assistindo precisa ficar atento à palavra de Deus. Se alguém ou alguma instituição está exigindo de você uma adoração que não esteja corretamente analisada pela palavra de Deus, fique esperto, porque você poderá estar correndo o risco de ir tomando uma decisão paulatina, pouco a pouco, até chegar o grande dia da aprovação, você não vai ter forças para tomar uma posição ao lado da palavra de Deus, que é a verdade, ao lado do Cordeiro, certo? Elementos humanos têm que ser retirados. Nós temos que adorar o Cordeiro, a palavra de Deus, aquilo que está escrito aqui. Cláudio, eu quero fazer uma leitura aqui do que esse poder, que Apocalipse 13, que é a besta, vai fazer como imposição nos últimos dias. Está em Apocalipse 13, 16, diz:
A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Eu lembro que muitas pessoas ficavam olhando aqueles códigos de barras que tem nos produtos para ver se encontrava o número 666. Aquilo é um número comercial, é um controle comercial. Não se trata do que está esboçado aqui no Apocalipse, porque o Apocalipse está dizendo que vem um poder político, religioso, impondo a obediência, impondo a adoração. Não é apenas um código comercial, é algo religioso imposto pela política. É aquilo que está na Bíblia, que eles cuidariam de mudar os tempos e as leis e etc., inclusive a adoração verdadeira. E essa adoração verdadeira nós encontramos no capítulo 14, que é a sequência, que eu acho que agora é hora de nós destrincharmos rapidamente, que já estamos chegando ao final do nosso programa. O Apocalipse 14 mostra que nós temos 3 grandes mensagens de Deus para o homem. Vamos analisar rapidamente cada uma delas, para a gente não deixar de dar essa ênfase também especial. Vamos começar com o pastor Abdoral, pastor, essa primeira grande mensagem que nós encontramos em Apocalipse 14, por favor. Apocalipse 14, versículo 6 diz: Vi outro anjo voando pelo meio dos céus, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povos, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A ênfase aqui é adorar um Deus verdadeiro, criador, poderoso, ou seja, eu tenho que dar ênfase à adoração. É a primeira mensagem do primeiro anjo aqui. Adoração aqui é a um Deus verdadeiro, vivo, que criou. Criador. Então essa é uma mensagem vital, contemporânea, contextualizada. É a verdade presente que nós devemos destacar e sublinhar. Eu não posso adorar imagens, eu não posso adorar ídolos. A verdade é essa. A palavra de Deus, ela não esconde isso de ninguém. É um compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus vivo, não com Deus morto. É um compromisso, assim como Daniel, os 3 companheiros, né? Eu tenho um compromisso com Deus. Eu não vou me curvar perante ninguém, a não ser o verdadeiro Deus. Perfeito. Isso aqui tem um aspecto da adoração até relacionado até ao próprio dia de descanso. O próprio 4º mandamento, que pede isso de nós, não é? Lembrarmos que Deus é o Criador de todas as coisas, por isso temos que descansar com Ele. Tem uma pergunta rápida de um telespectador, vamos ouvir agora, vamos tentar respondê-la. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Rojaime, eu sou pastor da Igreja Adventista lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dias atrás, em conversação com um jovem, ele me disse assim: vocês são escravos por guardarem os mandamentos, especialmente o sábado. Mas eu sou livre por não guardar. Afinal de contas, eu sou escravo ou sou livre? Me responda aí, por favor. Pois é, quem se adequa aqui à primeira mensagem angélica, é escravo ou é livre? Pastor Vanberto, vamos responder para ele aqui. Com certeza. Certamente é livre. Essa mensagem, primeira mensagem angélica, ela começa dizendo que o anjo, ele tem um evangelho eterno. Ele traz uma boa nova de salvação, uma boa nova de salvação oferecida pela graça de um Deus que nos ama e que se interessa profundamente por nós. E Ele nos restaura. Na verdade, antes de recebermos essa salvação maravilhosa, verdadeiramente aí sim nós somos escravos, porque nós não temos a opção de escolher, nós só sabemos desobedecer, nós só queremos desobedecer. Essa é uma verdadeira escravidão, que nós não temos. Filho de Deus tem a liberdade. Não livre, temos força, mas como o senhor falou, quem tem o filho é livre, e aí tem a opção de obedecer, tem essa opção. Ninguém diz que aquelas muretas de proteção na curva são para nos tornar escravos. Eu só tenho que andar aqui na pista, eu não posso descer a ribanceira quando eu quiser. Ninguém diz isso. Pastor, eu só tenho 2 minutos para acabar o programa.
E eu queria, assim, em 30 segundos, dar ênfase na segunda mensagem, Angélica, que diz aqui, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Uma resposta rápida, pastor. O que significa Babilônia aqui no capítulo 14 do Apocalipse, no contexto do Apocalipse? A palavra Babilônia vem do termo confusão, uma mistura do santo com o profano. E não existe coisa que mais irrite a Deus do que juntar o santo com o profano. Deus não se agrada de tal adoração. Então, perfeito. Babilônia é todo aquele que junta o sacro com o profano. Perfeito. Agora, terceira mensagem, Angélica, pastor Vanberto, ela é uma continuidade dessa segunda, que diz aí, se alguém adorar a besta ou a sua imagem, receberá a sua marca na fronte ou sobre a mão, também se beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Como podemos entender? 30 segundos isso aí. Pois bem, toda essa confusão religiosa que existe aí, mas a luz continua brilhando da verdade. Sim. Existe a confusão, mas Deus, que é luz, Ele faz a sua verdade, que também é luz, brilhar. Nós podemos então entender a verdade e adorar, é o chamado adorar o Criador. Aqui mais uma vez há um contraste, a adoração da besta que sobe da terra, a besta que sobe do mar, do capítulo 13, a adoração ao dragão, né? Aqueles que não se comprometem com a verdadeira adoração ao Cordeiro de Deus. Esses receberão a punição. Né? E fala daqueles que escolheram servir ao Criador. Sim. Tem a descrição aqui no capítulo 14, é interessante. Aqui em Apocalipse 14, nessa terceira mensagem angélica, há um povo que é chamado de santo. Né? Aqui está a perseverança dos santos, capítulo 14, verso 12, essa terceira mensagem angélica. Isso. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A junção, né? Primeiro nós somos salvos e tem essa mensagem de graça, de salvação, e nos gera liberdade e gratidão que nos faz obedecer. Agora, aqueles que resolverem adorar a besta, o dragão, a besta da terra, a besta do mar, religioso, esses então serão destruídos. Essa é uma advertência que há na terceira mensagem angélica. Bom, é uma mensagem forte, meus amigos. Né? É verdade. Isso aqui é vitamina na veia, mensagem forte, não é verdade? Mas nós temos que ter fé e amarmos a palavra de Deus. Pastor Abdoral, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa Lições da Bíblia. Vocês nos ajudaram muito a compreender um pouco mais das verdades de Deus. Quero agradecer a você e quero que essa lição faça um significado todo especial na vida de cada um de nós e possamos adorar o verdadeiro Deus. Que Deus abençoe. Um abraço a todo o povo baiano lá. Pastor Vanberto, muito obrigado também pela sua participação, pelos seus pontos de vista muito claros aqui no nosso programa. Eu que agradeço e gostaria de... estou orando, gostaria de pedir a bênção do Senhor sobre o estudo desta lição tão maravilhosa, que não fique aqui, terminou o trimestre, mas que os ensinamentos desta lição nos acompanhem. E quero deixar aqui também um abraço todo especial às 9 igrejas que compõem o distrito do Cabula, um povo animado, bonito e que teme ao Senhor, Deus, de todo o coração. Que bom. E o meu abraço a você também, querido amigo da Novo Tempo. Ame a Deus, adore a Deus. Se relacione com Deus vivo, Criador, mantenedor, que te ama. Teu amigo, nosso amigo, que enviou seu Filho para morrer por nós, deu tudo o que nós precisávamos para termos a garantia da vida eterna. Que ninguém tire o seu direito e a sua garantia da vida eterna. Eu quero orar com você agora para terminar o programa. Pai querido, graças te damos, Senhor, pelo privilégio da compreensão da Tua Palavra, da iluminação do Teu Santo Espírito e da salvação de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, que através dessa salvação temos forças para andar em Teus caminhos e a tomarmos decisões sábias, importantes, que vão definir o nosso futuro ao Teu lado. Unge-nos, Pai querido, com Teu poder em nome de Jesus. Amém. Amém.